Olá a todos, bem-vindos ao podcast Rodiro Descomplica, um podcast criado e pensado para descortinar ideias, descomplicar tabus e, acima de tudo, discutir temas importantes para nós e para os outros. Hoje contamos com a presença da doutora Liliana Mendes, psicóloga que acompanha a Rodiro já há mais de 4 anos, é também professora universitária, é psicóloga clínica e psicóloga do trabalho. Bem-vinda, doutora. Obrigada. E obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu. Hoje temos como tema e como data comemorativa o dia que se celebra hoje, a 10 de outubro, a saúde mental, e será esse o foco do nosso tema e das ideias que iremos debater. Portanto, doutora, queria questionar-lhe e dizer-lhe também que, como sabemos todos, a saúde mental é essencial para o bem-estar de todos nós, mas porque é que ainda continua a ser particularmente importante no setor do contexto de trabalho? Muito bom dia a todos, obrigada pelo convite. Como disse e muito bem, a saúde mental é uma dimensão essencial para estarmos bem e no contexto do local de trabalho ganha uma relevância particular porque passamos grande parte da nossa vida no trabalho e, portanto, nós lidamos com muitos desafios, com metas, com relações interpessoais mais intensas do que outras. E cuidar da nossa saúde mental no trabalho não é apenas uma questão de conforto, é uma questão de sustentabilidade psicológica. Aliás, eu costumo dizer que saúde mental é um direito, não é um luxo. E o trabalhador emocionalmente equilibrado tende a ser mais produtivo, mais resiliente e até capaz de lidar com a pressão sem perder o sentido de propósito. O estigma existe, é um facto, em torno da saúde mental, deve-se em grande parte à herança cultural de associar o sofrimento psicológico, a fraqueza, e durante muito tempo valorizou-se muito a ideia de que, entre aspas, aguentar, de, entre aspas, seguir em frente, como se pedir ajuda fosse sinal de incapacidade. E felizmente as coisas estão a mudar, mas é um processo que exige muita inteligência emocional e muitas mudanças, tanto a nível individual como organizacional. Como é que conseguimos perceber que é o momento de parar ou pedir ajuda e quais os sinais que muitas vezes ignoramos por desconhecimento e que entendemos como normais? Bem, o nosso corpo e a mente dão-nos sinais, nós é que muitas vezes não os queremos ouvir e por vários motivos. Alguns indicadores de que é a altura de parar, de pedir ajuda, incluem, por exemplo, alterações no sono, irritabilidade, perda de apetite, dificuldade em se concentrar, perda de motivação ou prazer nas atividades, ou seja, e o cansaço não desaparece com o cansaço, como se nós acordássemos depois de várias horas a dormir e nos sentíssemos pior do que quando nos deitamos. Outro sinal importante é quando um trabalhador quando o trabalho deixa de ser uma fonte de satisfação e transforma-se numa fonte de ansiedade ou de exaustão emocional. Começa a custar muito a pessoa vir trabalhar. O domingo, por exemplo, à noite ou durante a tarde, a pessoa começa logo a sentir ansiedade, o domingo passa a ser um terror. Parece que as pessoas, porque pensam as pessoas que vão novamente voltar a trabalhar na segunda-feira. E o problema é que muitos destes sinais são muitas vezes ignorados. Nós ouvimos muitas vezes expressões como é só stress, ou é assim mesmo, ou vai passar, ou, por exemplo, é a vida, que é uma coisa que se ouve muitas vezes. Aquela frase também de que temos de aguentar. E acabamos por ignorar aquilo que o nosso corpo está a tentar comunicar connosco. Portanto, reconhecer que há algo que não está bem em nós não é uma fraqueza, é autoconhecimento, é maturidade emocional e essa mensagem tem que chegar aos colaboradores. Que pequenas mudanças é que nós conseguimos facilmente mudar no nosso cotidiano e que fazem a diferença no bem-estar mental? E como é que podemos lidar com os pensamentos negativos ou até com a própria autocrítica que fazemos a nós próprios? Por exemplo, estabelecer pausas reais durante o trabalho, criar limites entre o tempo profissional e pessoal, evitar a utilização de telemóveis durante os intervalos, ou seja, as pessoas aproveitarem os intervalos para ler,
para apanhar sol, para conversar com os colegas, para adotar rotinas simples como dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada e saudável e manter alguma atividade física. Outra estratégia é nós trabalhamos o diálogo interno. Muitas pessoas lidam com uma autocrítica severa, que se intensifica no contexto profissional. E por isso é que as pessoas devem aprender a substituir o não sou capaz por ainda estou a aprender, ainda sou capaz de aprender, ainda estou em aprendizagem, que é um exercício de formação cognitiva que ajuda a reduzir o stress e a fortalecer a nossa autoconfiança. E, claro, cultivar relações saudáveis no trabalho. O apoio social é um dos maiores fatores que proporciona uma saúde mental e tem até a investigação avançado muito neste nível, com experiências neste sentido, em como experiências sociais podem, no nosso local de trabalho, podem proteger o nosso cérebro. Sendo o mais importante das empresas as pessoas, e cá na Rodir primamos por isso, como é que entende que nós, empresa, podemos apoiar os trabalhadores e, acima de tudo, como é que a liderança, portanto a gestão de topo, pode criar uma cultura de abertura e de apoio à saúde mental? A Rodir tem tido um papel muito importante nesta área, porque sabemos que, ou seja, a Rodir sabe que o melhor desempenho e a sustentabilidade das equipas depende da saúde mental. O que eu quero dizer com isto é que qualquer empresa tem um papel decisivo, portanto, na saúde mental do trabalhador. Não basta realizar campanhas pontuais para o bem-estar, marcar datas no calendário, é preciso criar uma cultura organizacional saudável e coerente, onde se fala de saúde mental com muita naturalidade, sem receio de julgamentos ou ser visto como um sinal de fraqueza. Na Rodiro, isso tem sido feito de forma estruturada, através de programas de apoio psicológico individual, que permitem a qualquer colaborador aceder de forma confidencial a ações com o psicólogo. Este tipo de apoio ajuda não só a definir situações de burnout, de stress, de depressão, entre outras patologias da saúde mental, mas também a promover o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Paralelamente, têm sido desenvolvidas dinâmicas de grupo e ações de team building, focadas no fortalecimento das relações interpessoais, na comunicação positiva, na gestão de emoções no contexto de trabalho. São momentos que, além de promoverem a coesão, permitem criar um espaço para conversar, para refletir sobre o que muitas vezes fica por dizer no dia-a-dia do trabalhador. Outro projeto importante tem sido o trabalho em volta da melhoria da qualidade do sono. Um tema muitas vezes desvalorizado, mas que tem um impacto direto tanto no desempenho do trabalhador quanto na concentração e no humor do mesmo. E através de sessões de intervenção que estão validadas e a partilha de estratégias básicas como a higiene de sono, a gestão da luz, dos ecrãs, da rotina, a Rodir tem procurado sensibilizar para a relação entre o descanso e a produtividade. Há ainda formações específicas sobre gestão emocional ou, por exemplo, sobre a inteligência empática, que estão dirigidas a quem tem funções de liderança, porque o líder que compreende a importância da saúde mental e que se mostra humano, acessível, atento, torna-se um primeiro agente de mudança, e é esse tipo de liderança que inspira a confiança das pessoas, que faz com que os colaboradores se sintam seguros para expressar dificuldades quando precisam. E os resultados já estão a mudar, ou seja, já são muito visíveis. Na cultura mais aberta, equipas mais motivadas, mais unidas, mais produtivas e que resultam no menor absentismo e um sentimento genuíno de pertenção àquela unidade de trabalho. Estão, entretanto, também em curso outras ações para iniciar no próximo ano e que não podem ser já divulgadas, obviamente, mas que estou muito expectante com o resultado. A minha principal mensagem é que a Rodiro, ou quando a Rodiro e outras empresas investem nas pessoas de forma autêntica, o retorno é sempre multiplicado em motivação, em produtividade e, acima de tudo, no bem-estar coletivo.
Sabemos todos que é importante manter uma mente sã e sabemos todos também que o diagnóstico precoce de que alguma coisa não está bem é importante. E queria então questionar-lhe qual é que é a importância para esse diagnóstico ser feito de uma forma a não chegar ao limite da situação. E também qual a mensagem que a doutora daria, e que dá diariamente no trabalho diário com a Rodiro, mas que daria a um trabalhador ou a qualquer pessoa que não tenha a confiança de dizer o que não está bem com ele à sua chefia direta. Eu acho que pedir ajuda é um ato de responsabilidade individual, eu diria, porque eu, enquanto profissional de saúde, eu não tenho controle sobre aquilo que as pessoas fazem, se pedem apoio ou não. Mesmo quando os colegas avisam a própria pessoa de que está a ir para um caminho menos favorável, não tenho controle sobre isso. Muitas vezes, mas quanto mais cedo nós nos intervimos nessas pessoas, mais rápido é o processo de recuperação. E a psicologia, devo dizer, que não serve apenas para, entre aspas, apagar incêndios. Serve também para definir, fortalecer, desenvolver competências emocionais. A quem tem medo de falar com a chefia sobre aquilo que está a sentir, eu diria uma frase muito simples, que é: a vulnerabilidade é o oposto da força. É a sua forma mais autêntica, digamos assim. Ou seja, pedir ajuda não diminui o profissionalismo, muito pelo contrário. Demonstra consciência, compromisso para o próprio bem-estar e com o trabalho. E também com toda a comunidade de trabalho. Portanto, pedir ajuda é também um ato de responsabilidade da própria pessoa para que o próprio local também decorra tudo dentro da normalidade possível. Trabalhamos, ou melhor, não conseguimos trabalhar sozinhos, não vivemos sozinhos. Trabalhar em conjunto merece uma prontidão diferente e algumas características distintas. Na Rodir isso não é diferença, até porque somos mais de 500 trabalhadores, e perguntar-lhe então qual é o impacto que tem o apoio entre colegas de trabalho e como reagir se percebermos que algum colega ao nosso lado está numa situação de sofrimento e numa situação que precisa de pedir ajuda. Bem, os colegas fazem toda a diferença, como é óbvio, porque desde os nossos primórdios nós somos seres sociais. Sentir que não estamos sozinhos nas dificuldades aumenta a nossa motivação, a nossa empatia, o nosso sentido de equipa. Às vezes basta um "como estás?" ou "estás bem?", dito com genuíno interesse para quebrar este isolamento emocional. Se notarmos que um colega está em sofrimento, o ideal é abordar com discrição, com empatia, oferecer a presença e a disponibilidade, mas sem invadir a privacidade da pessoa. Podemos dizer algo como: eu notei que tens estado mais em baixo e se quiseres conversar, eu estou aqui. O simples facto da pessoa perceber que tem ali alguém que a pode genuinamente ouvir fará toda a diferença. E o importante, ou o mais importante, é não julgar e encaminhar essa pessoa para um profissional de saúde se for necessário. E felizmente isso tem acontecido muito aqui na Rodir, cada vez mais. Qual é o impacto do stress prolongado na produtividade e no bem-estar geral, enquanto equipa, enquanto pessoa, na empresa? O stress prolongado tem consequências muito severas, tanto na produtividade como no próprio bem-estar da pessoa e geral também da comunidade, digamos assim. A nível individual, pode levar a burnout, ansiedade, depressão. A nível coletivo, pode criar equipas exaustas, com menos produtividade, mais conflitos, maior rotatividade, mais desconfiança até, entre outras coisas. Se, por outro lado, investirem em saúde mental, nós investimos na sustentabilidade organizacional, equipas saudáveis são mais estáveis, inovadoras, colaborativas também. Estamos a terminar, doutora, queria apenas, por último, não é uma questão, é mais uma observação, sobre o dia de hoje e sobre o que celebramos hoje. A saúde mental, eu acho que já não é o estigma que era há uns anos atrás. Já sabemos que temos todos que trabalhar uma mente e um corpo são. Reta final, qual é o conselho que dá aos nossos trabalhadores, à nossa equipa e a toda a gente que vai ouvir este podcast?
o conselho que dou é que sejam genuínos com as suas emoções e que procurem ajuda sem medo, sem preconceito, porque estamos verdadeiramente e genuinamente empenhados em que a saúde mental das pessoas melhorem e também, consequentemente, a cultura organizacional, a produtividade, a criatividade. Nós queremos que as pessoas passem o seu tempo de trabalho o mais felizes possíveis. E, portanto, essa é a mensagem que eu dou, é que as pessoas procurem ajuda, porque, mais uma vez, a saúde mental não é um luxo, é um direito de todos. Hoje, para além dos habituais canais que temos disponíveis na unidade, aliás, nas 3 unidades de gestão de reclamações, sugestões, opiniões e ideias, hoje temos mais um, em formato online, em que todos os nossos trabalhadores puderam apresentar sugestões de melhoria sobre este tema e agradecemos a todos os que participaram, os que podem continuar a participar, e é um dia importante para a nossa organização e principalmente naquilo que diz respeito a um tema tão sensível como a saúde mental. Agradeço, obviamente, à doutora Liliana pela disponibilidade, pelo tempo connosco e esperamos voltar-nos a encontrar. Obrigada. Obrigada. Bom dia Obrigada a todos. a todos.